Graças a Deus, meus irmãos, vamos continuar aqui nossa leitura. Deixa eu dar um zoom aqui, longe assim fica ruim, tá? E eu também não vou ficar riscando para não atrapalhar. Lembrando, se você puder, curta, comenta e se inscreva, tá bom? Vamos lá. Nós paramos aqui no versículo de número 27, tá? Deixa eu até anotar aqui, ó. 27, e agora nós vamos ler do 28, tá bom? Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Lembrando que aqui Jesus falou: ó, vocês não ficam fazendo ou trabalhando para poder receber a comida que estraga, tá? E aqui agora ele está perguntando, as pessoas perguntam, né? O que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer ou para fazer a vontade de Deus, tá? Então Jesus vai responder, fique atento a isso aqui, ó. A obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. Você está entendendo então que às vezes nós colocamos tanta dificuldade para as pessoas seguir a Deus? Simplesmente falando assim, a pessoa pergunta, o que eu preciso fazer então? Aí nós falamos, você tem que fazer isso, fazer aquilo, larga isso, larga aquilo, faz isso, faz aquilo, sobe monte, desce monte, põe pano de saco, tira pano de saco, anda descalço, larga isso, larga aquilo. E a resposta de Jesus é bem direta. É crer naquele que me enviou. Isso aqui, por mais que você pense assim, mas isso aqui é muito simples. Veja bem, quem crê no Filho tem o quê? Tem a vida, tá? E não vai ser condenado. Se uma pessoa, faça aí a sua conta, se uma pessoa, ela crê em Deus, nenhuma das coisas que hoje, por exemplo, essas coisas que ela precisa desembaraçar, essas coisas, elas vão ser facilmente removidas sem muita insistência por parte de terceiros. Se uma pessoa crê em Deus, se uma pessoa crê naquele que Deus enviou, nada do que a atrapalha hoje vai ser suficiente para atrapalhar se ela realmente creu em Deus. Ela precisa ser ensinada quanto às doutrinas cristãs, quanto às doutrinas apostólicas, sim, mas não adianta de nada ela largar os empecilhos, beber, fumar, vícios, prostituição, se ela não creu, porque depois ela vai voltar pior. Então, a obra de Deus, ela ao mesmo tempo, ela é simples, tá? Ela é bem objetiva, a vontade de Deus é essa, tá? Aqui está a obra de Deus, a vontade de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. Eu quero fazer a vontade de Deus. É só crer naquele que ele enviou. Se você crer em Jesus Cristo, é o suficiente. Aqui começa toda a obra de Deus, a vontade de Deus. Tem provérbio, por exemplo, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio de quê? Da sabedoria. É o começo, é aqui, ó, crer. Só que às vezes as pessoas colocam tantas questões, tanta regra, tanta doutrina, que as pessoas não conseguem seguir simplesmente porque o beabá, o fundamental, elas não tiveram, que é crer naquele que ele enviou. Tá bom? Quando você olha para esse texto, obviamente você deve pensar assim, então esse texto aqui é muito objetivo, tá? Não tem mais nada para tirar aqui. Veja bem, Romanos vai dizer que se você crer de todo o coração e confessar com a sua boca, você está salvo. Então, separe essas palavras aqui, ó, crer. Isso aqui, por mais que você pense assim, não, é só isso aqui, é só acreditar. Veja que a palavra de Deus diz, por exemplo, que os demônios também creem e tremem, mas os demônios não obedecem a Deus. Então, quando fala crer aqui, é crer na obra daquele que ele enviou, tá bom? Não é simplesmente crer, falar assim, eu acredito em Deus. Muitas pessoas acreditam em Deus, mas não crê na obra daquele que ele enviou, tá? E crer naquele que ele enviou, ele quem? Jesus, tá bom? Então, você consegue extrair de uma frase como essa grandes ensinamentos. Olha agora para a sua vida e pense, olha, eu realmente estou crendo naquele que ele enviou? Eu realmente estou seguindo os ensinamentos de Jesus, os princípios de Jesus? Ou eu ainda estou longe?
é, disso aqui, beleza? Versículo de número 30. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Peraí, aí você deve estar pensando assim, não, mas peraí, essas pessoas aqui não são aquelas que Jesus mesmo falou que, ó, na verdade, vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então, essas pessoas aqui agora estão pedindo o quê? Sinais milagrosos. Que sinais milagrosos mostrará para que vejamos e criamos em ti? Tá? Agora, obviamente, você deve pensar assim, tá, pode ser que aquelas pessoas não viram aparecer pães para todo mundo comer. Às vezes eles pensaram que estava tudo lá e Jesus só distribuindo pães e eles não viram. Eles viram, eles sabiam disso. Só que agora, mais uma vez, a incredulidade o quê? Bate a porta. Mais uma vez eles estão pedindo o quê? Sinais. Veja que o próprio Jesus, ele mesmo certa vez ele diz, olha, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Sodoma e Gomorra tivesse feito os sinais e maravilhas que estão feitos aqui em ti, né, nas cidades, ele faz essa expressão dizendo que, ai, porque essas pessoas, elas sempre estão pedindo sinais. E aqui eles estão perguntando mais uma vez, que sinais milagrosos mostrará para que vejamos e creiamos em ti? Tá vendo que as pessoas são tendenciosas a acreditarem em Jesus somente se virem algo, se virem alguma coisa palpável, algum sinal, alguma prova, tá? Então, elas ainda estão presas ao ver, ao sentir. Só que o ato da fé, do crer, não é sentir. Crer não é sentir. Nós falamos muitas vezes para as pessoas, você não precisa sentir arrepio, você não precisa ver, você não precisa ouvir, você precisa crer naquele que ele viu. Essa é a vontade de Deus. Mas há pessoas que ainda falam assim, não, para eu ter certeza, qual sinal milagroso vai mostrar? Eu quero mais um sinal, para que aí sim eu creia em ti. Agora eu te pergunto, e você pode comentar aí, você conhece alguém que sempre está correndo atrás de um sinal? Você conhece alguém que sempre está titubeando na fé? Sempre está titubeando na fé e sempre está atrás de um sinal? A pessoa sempre está procurando mais uma prova de que Deus a ama, que Deus quer algo com ela, que Deus quer um compromisso com ela, mas ela mesma não consegue ter um compromisso com Deus? Você conhece alguém que sempre está pedindo para Deus mostrar um sinal para que ela creia, para que a fé dela aumente? Então veja, talvez nós olhemos para essa pessoa e falemos, essa pessoa é uma pessoa de fé, porque ela sofre muito e sempre está ali, fazendo campanha, fazendo propósito, buscando de Deus, mas aquela pessoa, o coração dela sempre está pedindo a Deus um sinal de que Deus é com ela. E Deus dá sinal, Deus envia provisão, mas não é o sinal que ela quer. Essa é a questão. Deus ele tem que dar um sinal que você quer ou um sinal que ele quer? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer, porque às vezes Deus ele dá sinais que ele quer, ele está te dando sinais. Essa mensagem mesmo que você está ouvindo aqui é um sinal de Deus para a sua vida, mas é um sinal que ele quer, não é um sinal que você quer. Talvez você está falando assim, Deus, fala comigo hoje, aí você está esperando um profeta bater aí na sua casa e falar assim, é isso que eu te digo. Mas talvez por meio desse vídeo, Deus está falando com você, vai depender de você crer nele ou não. Porque talvez você está querendo um sinal do seu jeito. Eu vou parar aqui no versículo 30 e como eu falei,
nós vamos ler pausadamente e tirar algumas lições, tá bom? Primeira coisa, então, deixa eu colocar aqui, ó. Primeira lição que eu posso tirar, então, do versículo 28, versículo 29, né? Deixa eu ver. Tá. 28, tá? 28 até o versículo de número 30, 3 versículos. Então, quais são as lições que eu posso tirar aqui? Vamos lá. Primeira coisa, ó. As pessoas sempre vão querer saber. Aqui, ó. As pessoas sempre vão querer saber a vontade de Deus. Vou só colocar aqui abreviado, você já sabe. Então, as pessoas sempre vão querer saber a vontade de Deus. Por quê? É como se fosse um amuleto. Como se fosse uma muleta também, para elas escorarem. Mas sempre elas vão estar em dúvida. A pessoa que não crê em Deus, ela sempre vai estar em dúvida de qual que é a vontade de Deus. Ah, Deus, qual que é a vontade do Senhor para a minha vida? Aí Deus mostra para ela, a vontade é o quê? Crê em Jesus, obedeça a Jesus, faça a vontade de Jesus, mas ela sempre vai falar, Deus, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Isso quer dizer o quê? Que ela não crê em Jesus, ela está querendo saber as coisas que beneficiam ela. Por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque o texto nos mostra, então, que as pessoas, elas querem saber o caminho, mas muitas das vezes o caminho que elas querem, tá bom? O caminho que elas querem. O caminho, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, o caminho. Deixa eu tirar o zoom, é melhor, né? Isso aqui, ó, o caminho é simples. Aí eu vou deixar aqui, você comenta aí pra mim, qual que é o caminho, então? O caminho é fazer a vontade de Deus. Crer em Jesus. É simples, tá? É simples e objetivo. Ou seja, eu preciso crer em Jesus. Crer naquele que ele enviou e nas obras dele. Ah, eu preciso então inventar aqui um tanto de técnica, de estratégia para poder ganhar as pessoas para Jesus? Não preciso. Eu preciso entender que as pessoas, você, nós precisamos crer em Jesus. Tá bom? Aqui, então, eles vão perguntar, então, tá? Aqui, ó. Eles vão perguntar. Deixa eu colocar aqui, ó. Qual o sinal milagroso? Aqui eles perguntam aqui acima, ó. Qual o sinal milagroso? E aqui, você, então, vai entender que sempre vão pedir sinais. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer é: sinal de quem? Ou, o sinal de quem? Por quê? Tem um sinal que é de Deus e tem um sinal, sinal que é o que eu quero. Quero. Aí você precisa saber, eu quero o sinal de Deus ou o que eu quero? Porque sinal sempre Deus está te dando. Deus sempre está falando com você. Então aqui nós temos, então, novamente aqui 4 lições, tá? Aí você pode dizer assim, mas Deus não está falando comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que então, não é difícil você sentar com a pessoa e explicar para ela a palavra de Deus, você ler com ela a palavra de Deus, você tirar ensinamentos com ela sobre a palavra de Deus, tá bom? Você só precisa ser simples, você viu o que está escrito e mostrar para as pessoas isso aqui, tá bom? Deus abençoe a sua vida, nós vamos continuar a leitura, temos muitas coisas para poder aprender ainda, tá? Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau.